Bom, beleza, gente. Bom dia a todo mundo. Acho que para o João já é boa tarde, né? E, bom, muito legal fazer parte dessa conversa, né? Obrigado aí pelo convite, estou muito feliz também, até por ser do Kino Olho e também por ser também membro aí da equipe, né? Do Longa Casa Antiguidades. Mas o que eu pensei aqui como apresentação rápida também é para falar um pouco, né, me apresentar rapidamente. Sou, né, Léo Bortolini, sou professor e diretor de som no cinema, e eu sou membro do Kino Olho desde 2012, efetivamente, assim, foi quando eu conheci o Kino Olho desde 2007, que foi quando eu comecei a fazer faculdade de cinema na UF, e eu comecei a conversar com o João, e o João já estava aqui em Rio Claro, já tinha voltado, já estava atuando com o Kino Olho, então a gente mantinha uns contatos de férias, né? Quando eu vinha passar as férias aqui, eu me encontrava com ele lá, enfim, frequentava uma ou duas aulas e voltava para Niterói. Em 2012 eu termino a faculdade de cinema lá na UF e volto para Rio Claro. E aqui em Rio Claro, então eu encontrei no Kino Olho com o João, além das aulas teóricas, todas aquelas as aulas de análise de filmes e de teorias que ele trazia, era uma época que ele estava desenvolvendo bastante os filmes ensaios, os vídeos ensaios e tal. E por eu, além do interesse da minha pesquisa e minha atuação na área de som, cada vez mais me especializando, eu acabei assumindo assim esse cargo em alguns filmes ensaios, e depois posteriormente quando começou a desenvolver uns curtas mais elaborados, né? Eu até lembro até hoje assim que foi quando ele começou a também falar que para a gente começar a formar equipes especializadas em áreas. E nesse sentido, então, eu acabei puxando encabeçando essa área de som, né? Depois a Isadora chegou, antes o Bruno Barrinha estava aqui também, a gente trabalhou bastante junto. Então, com isso, a gente foi trabalhando nos curtas, esses curtas foram ganhando mais complexidade, chegou o Comedy Action, depois veio A Moça que Dançou com o Diabo, Meninas Formicidas, e todos esses curtas eu acabei fazendo o trabalho de som, né, desde o som direto até a edição de som. Então, com o João, assim, a gente tem uma espécie de, né, uma parceria criativa, uma cumplicidade ali, além da amizade, tem esse contato, assim, que não é um primeiro trabalho hoje, o longa, Casa de Antiguidades. A gente vem já desenvolvendo isso desde os curtas. E para mim isso é muito legal, a gente acaba conhecendo mais e mais os processos artísticos de cada um, né? Então, e no caso de antiguidades, eu acho muito interessante porque eu consegui, de alguma forma, firmar aquilo que eu acho tão importante e que, para mim, é muito especial mesmo, que é fazer a direção de som, que é estar no filme desde o roteiro, discutindo o roteiro, essa coisa mais ainda na pré-filmagem, depois a captação de som direto e, posteriormente, a pós-produção. Né? Então, eu fiz também a edição de som, estou acompanhando agora a supervisão da mixagem. Então, é isso, né? Desde 2012 no Kino Olho, então tem essa questão bem legal aí, principalmente com o João nesses curtas. Depois, lógico, trabalhei também nos filmes, no filmes do Rogério, da Marina, da Cláudia, fazendo assistência para a Isadora e tal. Mas com o João foi onde eu realmente consegui assim, desenvolver mais a minha pesquisa, desenvolver mais as minhas técnicas, até por estar íntimo com ele, assim, então receber todas as provocações que ele trazia para os filmes. Isso fez eu também assim pensar o cinema de outra forma, pensar o som dos filmes de outra forma também. Então, isso é bem legal. A gente, né, com os curtas, rodou vários festivais, teve premiações especializadas de melhor som. Então, tudo isso foi algo muito, muito importante para a carreira. E agora, com as antiguidades, eu acho que a gente tem ainda muita, muita coisa a trilhar, né? Apenas nasceu agora aí, com a seleção de Cannes, uma puta de uma notícia, mas aí a gente ainda vai colher esses frutos aí com os festivais, com as exibições, né? Então, a apresentação seria essa aí mesmo. Bom dia, boa tarde, João. Bom dia, Brasil, boa tarde, França, né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou lá com um probleminha no meu
Então, beleza. Bom, eu sou Isadora, né? A minha relação com o cinema, na verdade, está intrinsecamente, assim, relacionada com o Kino-Olho, né? Assim, direto. Na verdade, desde a origem. A minha relação com a imagem, com o som, veio, assim, da minha relação com as oficinas, né? De cinema que o João realizava no Centro Cultural da cidade, né? Então, passei, né, na frente do prédio do Centro Cultural e vi um cartaz e me interessei para ver o que era, né, essa oficina, enfim, esse encontro, essa proposta, né. A princípio, o interesse era com teatro, mas aí, enfim, era o cinema que tocou mesmo. Então, a minha relação sou meio cria mesmo, assim, desse projeto, que é um projeto de pesquisa, né, mas também gosto de falar, até mesmo para a gente afirmar, né, que os projetos sociais, né, voltado para a periferia, enfim, para as pessoas, gratuitamente, modificam e transformam, assim, a vida das pessoas. Então, eu acho que eu sou um exemplo disso, assim, eu vim desse projeto. Eu acho que até falar agora abertamente, isso fortalece ainda mais, né, João, o seu caminhar enquanto diretor de cinema, olhar para trás e ver que, enfim, você canalizou, né, um pensamento aqui na cidade e inspirou muitas pessoas enfim, a se encontrar, né, dentro da arte cinematográfica. Então, eu sou essa cria aí do Kino-Olho. Tem um fator histórico que acho que marcou bastante também, que foi quando, enfim, eu já participava do Kino lá em 2010 e comecei a levar o cinema e toda a pesquisa do filme ensaio, né, que era assim, né, a gente se encontrava, antes era toda quarta-feira, lá no Centro Cultural, cada semana era num lugar, às vezes era no teatro, às vezes era num dos corredores do Centro Cultural, e o João propunha para a gente, a partir de um tema, né, que ele expunha, a gente fazer os filmes ensaios, e sempre era um desafio, né, ó, com 5 planos, disso que a gente discutiu, vamos gravar aí, enfim, muitas provocações semanalmente, assim. E aí, já, né, inserida nesse meio, eu, no ensino médio, realizo um trabalho, né, aquele trabalho do livro do ensino médio, e a gente grava, a partir de um filme ensaio, um curta chamado Brás Cubas, baseado num dos capítulos do livro Machado de Assis, né, Memórias de Brás Cubas. E o João, assim, envia, né, para um festival, claro, curtíssima, né, coisa de 2 minutos, e a gente é premiado, né, com 2 prêmios, a gente vai para o MIS, né, então foi um marco, assim, de falar, puxa, que massa, né, trabalhar semanalmente um olhar ali, uma linguagem, e foi meu primeiro coquetel de festival, junto com o Bruno Barrem, a gente muito bem, assim, e olhando aquele pessoal discutindo e debatendo cinema, foi muito legal. Então, enfim, isso marca, assim, a minha relação com o Quinolho tem essa questão. E quando, tem até, ontem eu contei para o Borges, que quando eu estava de malicunha, porque depois, né, terminando o ensino médio, eu resolvo fazer cinema, e vou para São Paulo, me formei no Instituto Internacional de Cinema, e quando eu estava de malicunha, né, de madrugada, assim, 5 da manhã, para no outro dia começar, eu encontro com o João, indo trabalhar, assim, eu falo, poxa, acho que é um sinal, né, porque foi muito especial, né, então tem essa relação muito carinhosa também e dessa potência que me trouxe, assim, para mergulhar mesmo no cinema. Então, eu fico um tempo em São Paulo, estudo, trabalho, e aí eu volto para cá. E quando eu volto, o João já está nesse movimento, né, de gravar o Moça que Dançou com o Diabo, eu fico assistente do Léo, porque em São Paulo eu já me especializo em som, né, e venho para cá enquanto assistente do Léo e microfonista. Então, eu desenvolvo esse projeto, né, de som com o Léo,
sendo assistente dele, e nos filmes do Borges eu acabo ocupando esse espaço de técnica de som e também diretora, né, dos filmes dele. Hoje, junto com o Léo, a gente tem um núcleo de som, né? A proposta é fazer, assim como o Borges, e historicamente vem trazendo essa formação da direção, a gente está a fim de criar também um núcleo paralelo, mas que também dialogue, né, mais voltada para som. Acho que mais ou menos seria isso. Acho que é isso, a minha apresentação, minha relação com o Kino, e com o João também. Opa, estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Então tá. Então, primeiro aí agradeço, muitas saudades, né? Ouvindo todo mundo aí, falando, né, um pouco da relação com o Kino Olho, né? E também acompanhando à distância todas as novidades daí, com certeza fico mais ainda com esse sentimento saudoso, né? Saudades e ao mesmo tempo o quanto fico feliz de todo esse caminhar e todas as coisas que estão acontecendo. Né, para quem, só para resumir, né, eu acabei fundando o grupo em 2005, né, começou como uma proposta de cineclube, de ações cineclubistas. Já existia antigamente um cineclube na cidade de Rio Claro, mas que não estava assim ativo, e aí eu acabei vindo para poder coordenar essas sessões, né, cineclubistas. E a partir dessas sessões a gente viu que queria criar uma coisa própria, uma coisa, né, realmente de filmes ensaios, né, de uma provocação também a partir também da revista Cinema Caipira, que depois a gente também começou a fazer. Então aí foram esses encontros semanais, onde passava filmes que eram, né, filmes raros, filmes muito provocadores, filmes fora, né, de uma certa tendência e tal, e isso com certeza provocava um público, porque não era algo tão convencional, e eu sempre costumo falar que eu acabava selecionando os fortes, né, porque aqueles que aguentavam e que aturavam e que viam aqueles filmes, né, aí continuavam, e aí depois a gente fazia os filmes ensaios, exercícios e tal. E foi daí, né, que tanto a minha maturidade, né, no cinema foi cada vez, né, crescendo, com esses exercícios, com esse pensamento, a partir também da escrita, né, na revista Cinema Caipira, que a gente fazia, que era mensal, e que a gente chegou a publicar mais de 60, 64, se eu não me engano, números, e que tudo isso acabou servindo como uma inspiração, né, não só para mim, mas acredito que aí pelas palavras, né, vários, né, porque realmente se a gente fosse reencontrar, né, todos que já passaram pelo Kino Olho, realmente seriam muitas centenas, porque, né, nos poucos anos que a gente também tinha uma parceria com a prefeitura, a gente tinha que mostrar todo um relatório de números, de quantas pessoas foram atingidas, quantos inscritos e tal, e a gente sempre chegava no número, ainda mais quando fazia o projeto levado às escolas, né, nas periferias, nos bairros e tal, a gente chegava em centenas de números de pessoas que a gente acabava tocando, realizando dezenas e dezenas de, digamos, curtas-metragens, né, mas que eu sempre chamei como filmes ensaios, porque ou eram produtos de uma oficina de escola, que era a visão aí dos alunos, coletivamente, ou eram exercícios que eram feitos ora coletivamente, ora também individualmente, mas dentro ali dos encontros do Kino Olho, e que não eram, assim, filmes de começo, meio e fim, não tinha uma historinha, assim, tão nítida, alguns até tinham um pouco, mas era muito mais essa ideia. E tentamos, né, com toda essa história nossa, né, de anos aí, procurando formas de viabilizar, de tentar criar possibilidades, né, e aí eu acho que foi expandindo, até chegar agora nos dias atuais. Mas eu acho que era isso, acho que a maioria das pessoas que estão aí acessando, quem sabe são a maioria do pessoal do grupo mesmo, então já conhece um pouco da história, e também os outros também que de repente tiver alguma questão, acho que é legal pôr, senão a gente vai, né, eu vou falando, a gente vai abrindo os parênteses, mas aí é legal aí direcionar aí de repente o Borges ou alguém que está acompanhando aí, se quiser dar uma palavra agora e ver para onde que a gente vai andar e o que a gente vai conversar. Bom, só resumindo.
Ó, eu perguntei, falei que, né, no começo, lá em 2005, tinha toda essa relação com atores de teatro, né? Depois vem um período trabalhando com os teatros não atores, e agora com o Antônio Pitanga, que é um ator de cinema, né? Com uma projeção mundial. Então, sobre essas 3 fases, que eu queria que você fizesse uma síntese, e como que isso reverberou no caso de Antiguidades. Deu para ouvir agora? Deu sim, agora deu. Então, como eu estava falando, desde quando tinha essa parceria inicial com o teatro, né, não era só apenas com... Além de que eram alguns atores mais, entre aspas, digamos, profissionais, que tinham experiência, principalmente o Jefferson, né, que coordenava, mas também tinha vários projetos que eles tinham junto à prefeitura, que iam em vários bairros, e que trabalhavam com várias pessoas. Por exemplo, um dos trabalhos era com o Centro de Atenção Psicossocial, então era com usuários do CAPS, então pessoas que tinham deficiência, algum problema psicológico, e a gente acabou fazendo uma série, primeiro eu fui, que eu tinha ainda 17 anos, eu fui e fiz quase um média-metragem, na verdade, assim, que foi um documentário sobre os usuários do CAPS. Então, eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 meses acompanhando todo dia eles, as atividades tanto de artesanato, de artes, teatro e tal, e dali começou a surgir a ideia dos primeiros filmes ensaios que deram origem ao Alienista, que era todo o projeto de adaptar o Alienista, mas com a interpretação dos usuários do CAPS. Então, assim, falar a verdade, a primeira assim, experiência, digamos assim, minha de direção, acabou ficando muito mais marcante com esses usuários do CAPS. Ou seja, imagina o desafio de lidar com, né, pessoas que têm toda a questão mental e como trabalhar com isso, né? Então, tanto que foi ali, até a tia da Fernanda, né, que é a atual minha esposa, fazia parte, era uma que pertencia ao CAPS e que atuou também no projeto do Alienista. Então, eu comecei a pegar várias parcerias com o teatro, de levar cinema, experimentar possibilidades de cinema dentro de outros lugares, que não apenas com os atores lá do teatro. Então, aquilo foi para mim uma grande bagagem. E, além disso, veio muito a questão da contribuição do Jefferson, quando ele veio com toda aquela escola do Antunes Filho, então veio com toda uma visão, né, que eu poderia, sei lá, grosseiramente dizer que uma visão mais bretiniana, uma coisa do distanciamento, de um ator que muito mais reflete do que age como ação e reação. Então, essa coisa quase meio fria, e também eu mostrava muito filmes como o do Bresson, por exemplo, que com toda a ideia do ator modelo. Então, eram coisas que eu já tinha em mente que eu queria chegar, mas ainda não sabia como e estava testando, digamos assim. E aí, depois de fazer o trabalho com eles né, e até chegar depois com os curtas, né, realmente com começo, meio e fim, as histórias maiores, e trabalhando mais com não atores também, mas eu pude já trabalhar muito em mim uma maturidade de como lidar tanto com ator e não ator. Então, para mim, sempre foi interessante ter desafios, independente da origem. Já trabalhei com atores de terceira idade, projeto de terceira idade, projetos que eram crianças de 4, 5 anos, que eu já cheguei também pelas parcerias com o Quinolho a lecionar, e, né, crianças, e fazer filmes com eles e tal. Então, para mim, eu já estava, digamos, vacinado de vários tipos. Então, e aí, quando chegou a oportunidade com o Antônio Pitanga, para mim, assim, foi um desafio diferente, porque ele já vem todo com uma maturidade dele, das escolas dele, do cinema que ele já participou, desde o cinema novo e tal. Então, ele já veio com a sua bagagem, e também a sua bagagem nos últimos anos, pensando também em televisão e tal. Então, ou seja, foi todo um trabalho com ele, mas muita coisa também tinha que, quase, como posso dizer, uma provocação. Eu falava para ele que ele era quase o meu Toshiro Mifune. Então, era aquele ator que vinha com peso e que eu precisava de uma força, algo tão visceral, algo que eu falo muito da marca do tempo, né? Então, uma coisa que que às vezes a gente imagina a marca do tempo, imagina, sei lá, cicatrizes, ou algo na pele, marcas, a velhice, mas para mim vai algo além, vai muito mais para vivências. Então, independente do ator que seja, ator ou não ator, para mim eu preciso sempre abrir os olhos para essa questão mesmo da vivência de cada um.
porque é um ser humano, não é um objeto. Então eu preciso lidar e trazer e provocar até chegar no ponto. E eu trabalho muito mais numa linha assim de direção de atores, de fato, que pensam. Eu gosto de atores que pensam, que eu provoque, que, né, dê uma cutucada e tal. E aí eu acaba criando uma certa naturalidade, eu poderia dizer. Mas uma coisa que é interessante falar é que eu sempre procuro meio que flagrar, né? Flagrar o meu ator. Ou seja, eu brinco que é no momento que cutuco o nariz, aquela coisa que quase prestes a entrar num ridículo, é o momento que, para mim, o ator chegou no ponto, é ali que é o tal personagem, é ali que eu preciso encaixar. É como se tivesse, sei lá, o plano A, que é onde está o personagem, a gente fala, o personagem é X, é A, naquele jeito, mas, na verdade, o que eu quero não é bem chegar bem no A, porque eu quero trazer tudo também que traz da vivência dele, até chegar num meio termo, a gente chegar no caminho, no processo. Quanto mais parecer que está no processo, está entre algo, e que não está tão certo, um ponto fixo, é melhor construído e fica algo mais natural. É isso que eu diria. João, eu também tenho uma pergunta para você. Em relação às questões, né, contemporâneas, sociais, assim, né, dos movimentos negro, movimento feminista, enfim, entre tantas outras questões que influenciam nas transmutações das estéticas e das linguagens, né, dentro da arte. Reivindica-se, né, hoje, uma transmutação. Como que você, enquanto um diretor contemporâneo, enxerga essas questões da própria estética e da própria linguagem relacionada a uma linguagem que sempre foi dominante, né? E essa reivindicação de um novo, né? De um novo olhar. E essa relação também, uma vez eu ouvi vocês falar o que o Pitanga representava para você, não só como personagem do Casa Antiguidades, mas com essas marcas do tempo, de um cinema que foi novo, mas hoje para a gente é um grande movimento, mas também a gente está falando de cinema contemporâneo também, né? Essa relação desse tempo, de pensar uma linguagem transmutadora dentro dessas outras visões, né, que a gente está buscando, né, enquanto a arte, a estética, a relação com o Pitanga, enfim, a sua visão de mundo nessa contemporaneidade e o cinema. Então, Isa, para mim, olha, é uma coisa assim, que assim, para mim é uma discussão até que eu já venho trazendo desde também das discussões nossas dentro do coletivo, que eu chamava, e que é um conceito que às vezes as pessoas, né, é meio quase uma pegadinha, digamos assim, quando eu falo cinema caipira, né, e quando eu falo o termo caipira, né, todo mundo pensa aquele o Jeca Tatu, né, o cara de pé descalço, do chapéu de palha, e para mim, quando eu falo caipira, não é exatamente esse tipo de personagem. Eu falo tudo, quando eu falo caipira, é tudo que está fora de uma tendência, tudo que está fora de uma moda, o tipo de pessoa que, independente da sua origem, dos seus gostos, né, das suas opções de vida, são pessoas que estão ali, digamos, ignoradas, que são colocadas a uma certa margem, e que pessoas, às vezes, né, com uma visão conservadora, como é muito também no nosso país, infelizmente é isso, e ainda mais da origem, eu vejo da cidade mesmo de Rio Claro, e do interior de São Paulo, então, ou seja, a maioria das pessoas talvez iriam cruzar a rua, não iriam querer cruzar, digamos, se encontrar com pessoas dessas, pessoas que fogem a uma regra, pessoas que estão na linha da exceção. Então, todo esse mundo da exceção, para mim, eu vejo muito como essa estética de um cinema caipira, de uma visão de procurar algo que a gente acha que é pejorativo, até por isso a pegadinha caipira, porque muita gente usa como uma coisa pejorativa, como se fosse algo ruim, e para mim, justamente, é de onde surgem os meus heróis. Né, eu já faz anos que eu sempre provocava, né, sempre provoquei os alunos, participantes das discussões do Que no Olho, para fecharem, né, o seu Windows, né, falava justamente em inglês, né, a sua janela, o seu Windows, né, ou sei lá, hoje em dia eu falaria
né, o Netflix, fechar um pouco essas telas, né, da televisão, da grande mídia, e abre a tua janela de casa. Quem que é a tua vizinha? Quem que é ali na esquina? Quem está lá naquela igreja? Sabe, eu acho que a gente não pode ter nenhuma forma de preconceito, e pelo contrário, para mim eu tenho muito interesse, curiosidade. Por exemplo, para a moça que dançou com o diabo, saiu pela curiosidade, né, porque no quarteirão que eu morava ali, no Alto do Santana, tinha lá umas 4 igrejas. E eu ouvia as músicas e cantando aquelas famílias e saindo, às vezes era família simples e tal, e eu tinha muito interesse em saber quem eram aquelas pessoas, como era a vida dessas pessoas, tanto que na época, quando eu ia ainda para a faculdade, para dar aula, eu ficava no rádio, escutando rádios evangélicas, que as pessoas indicavam, ouviam, porque para entrar em certos mundos e ter uma empatia mínima, né, para conseguir entrar nesse universo. Então, eu vejo como um realizador, né, eu preciso, primeiramente, ter uma empatia, uma sensibilidade, e eu não posso ter apenas um interesse apenas estético. Eu acho que a estética, ela vem meio depois, é meio natural. Primeiro, você tem que ver algo que te toca, e que, para mim, na verdade, quando eu falo toca, não é que é uma beleza, algo bonito, mas é algo que me provoca, e muitas vezes são coisas que me questionam e que me fazem quase mal, que estão ali no estômago, e que precisam ser provocadas, reviradas, que estão ali na ferida. É aí que é o momento que eu vejo que surge o interesse, e que aí eu quero entrar nesse mundo, e aí, para entrar nesse mundo, eu tenho que criar uma própria estética para isso, e não simplesmente eu trazer, como eu já falava no grupo, não adianta eu querer pegar um bom gosto do Bergman e fazer um filme a Bergman, estilo Bergman, só que ali em Rio Claro, ou naquele bairro, ou, sei lá no mercado lá do Cervezão, não é o caso, tem que criar uma própria estética para ali, e que ao mesmo tempo não pode ignorar, uma coisa, até falei numa entrevista recente, que quando eu abro a minha câmera, eu também estou abrindo um espelho, né, eu vejo muito mais um espelho, porque eu tenho que me ver, então eu falo de mim, coisas que estão dentro de mim, então eu tenho que também me ver em cada um dos personagens que eu estou filmando, e como tivesse algo de mim, algo desses questionamentos. Então eu vejo que toda essa questão dos movimentos que estão vindo forte, que são incríveis, e que é isso que eu acho também muito interessante do Aqui no Olho hoje, que eu vejo que tem a participação de várias lideranças, né, dentro dos seus movimentos, sabe? Do LGBT, das mulheres, do movimento negro. Eu vejo que é aí que tem que ter essas lideranças que utilizem do Aqui no Olho do cinema para levar em seus campos de discussões e criar estéticas próprias a partir disso, que viria num segundo momento. Primeiro tem que ver esse interesse, essa questão forte a ser dita, né? Mas, de qualquer modo, eu, como artista, independente de qual, sei lá, classe, qual grupo que eu me encaixo, eu acho que, antes de qualquer coisa, eu tenho que falar de uma coisa que seja muito forte para mim, que eu quase não consigo guardar para mim mesmo. Então, aí que eu acho que é o ponto. Legal, João. Vou aproveitar aqui, então, já emendar uma, que a gente também... até aproveitar que eu vi aqui uma questão dessa nos comentários da galera. Mas é sobre essa questão do cinema artesanal, né? Então, assim, como a gente também fez parte toda dessa trajetória aí dos curtas, dos filmes e ensaios e tal, a gente percebe uma forma muito artesanal de se fazer, até por conta, assim, a gente não tinha compromisso com ninguém, não tinha que dar conta de uma grande resposta a uma produtora, a um sales internacional. Então, a gente tinha uma certa, não sei se liberdade, mas essa coisa artesanal do cinema aqui, feito no Aqui no Olho, desde 2005, mas que efetivamente começa a cuidar do diabo e vai vindo, né, gradativamente cada vez maior. No caso de antiguidades, eu vou falar, né, por ter feito também parte da equipe, eu sinto que esse cinema artesanal não se perdeu. Eu acho que você realmente ali, e eu, né, hoje tenho conhecimento do filme pronto, né, trabalhei na pós-produção, tudo, então eu acho que tem muito, sim, desse cinema artesanal, e eu percebi, a gente via, assim, uma certa
uns embates que rolam com esse outro jeito de se fazer cinema, que é um cinema mais voltado para o mercado, mais voltado para outros padrões, e que a gente, às vezes, né, acaba se chocando. Então, aqui tem uma pergunta do pessoal falando aqui, ó, qual a maior dificuldade encontrada para filmar o Casa de Antiguidades? Então, pegando essa pergunta aqui do comentário, mas também com outro ponto que a gente, né, gostaria de também falar sobre essa coisa, não sei se diferença, mas do cinema artesanal feito no Quino-Olho nesses anos, onde a gente tinha um não compromisso, talvez, com nada, mas simplesmente realmente ir em busca da nossa estética, da nossa linguagem, e agora no longa, encontrando grandes produtoras, uma coprodução internacional, dinheiro, onde a gente percebeu no set, né, cada minuto valia não sei quantos reais, então isso sempre era uma coisa muito tensa, e que a gente não tinha né, nos curtas aqui, nos anos anteriores, a gente não tinha essa preocupação, não minutava um taxímetro, né? Então, se você puder falar um pouco dessa questão do cinema artesanal, o quanto que você também levou para esse cinema de mercado, entre aspas, e se você conseguiu realmente estar, né, firmando isso, e também, se você quiser já emendar com uma possível dificuldade que você enfrentou, enfim, pega esse turbilhão aí de ideias e manda ver. Tá. Léo... Só para complementar, se coexiste, né, também essa questão do cinema artesanal com esse cinema com uma outra estrutura, né? Eu acho que também é um pouco isso, também queria perguntar. Isso. Eu vejo assim, né, eu vejo que assim, eu tive todo uma estrutura no sentido, como posso dizer? Eu acho que assim, primeiro o que vale a pena, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? Porque às vezes a gente sempre acha que cinema é uma questão de equipamentos, né? De uma estrutura técnica. A gente cresce, né? Sai da faculdade com aquela ânsia de equipamentos, de estrutura. E aí eu começava a pegar dinheiro emprestado, começava a juntar o que eu dava aula de cursos, sabe? De tudo que eu conseguia juntar para investir, imaginando que o que era necessário para fazer cinema são equipamentos, ter uma estrutura. E depois, conforme eu fui passando o tempo, é quase que o mundo me dando uma lição, porque, na verdade, eu vendo que hoje em dia eu já vejo completamente o contrário. Então, ou seja, com tudo que eu passei, né, com que foram certas dificuldades, desde fazendo filmes com celulares no começo, né, o meu pai prestou aquele celular de 2 megapixels que eu fiz a moça, como chama? Girl and a Gun, e que aí ganhou aquele prêmio da CNN, que foi em 2009, né, e aí depois, é claro, eu fui tentando achar um celular melhor, fui tentar ir atrás de uma DSLR, depois até ir atrás da Red, e me dividando pra caramba nessa história. Mas aí a questão é que você vai atrás dos equipamentos imaginando que essa estrutura, mas no fim das contas você percebe que o mais caro de tudo é a pecinha atrás da câmera, que é você. Então você tem que investir pesadamente em você. E quando vai investir, né, eu lembro que nos últimos anos, ainda como professor de faculdade, já tendo esse insight, eu já começava a falar para meus alunos, falar, olha, se vocês tiverem dinheiro para investir, olha, eu, se eu fosse vocês, investiam em livros, né? Investiam em livros e não em equipamentos. Mas porque chega uma hora que eu vejo que, assim, na verdade, que não é, né, o equipamento. Hoje em dia, com essa coisa da Casa de Antiguidades, até é estranho pensar em dificuldades, imaginando tudo que eu já passei, desde o começo do coletivo, desde essas parcerias com o pessoal do teatro, desde mesmo os anos voluntário, mesmo quando teve também o apoio, todas essas outras parcerias de ponto de cultura, toda essa relação também que tinha também com a TV comunitária da cidade. Então, eu passei por muitas, assim, dificuldades e vários tipos de que vocês podem imaginar e talvez nem imaginar. Então, são coisas bem, assim, vários obstáculos, várias dificuldades para conseguir viabilizar, e eu criei uma maturidade quando chega na Casa de Antiguidades, ou seja, está toda a estrutura lá, profissional, e eu não tenho mais que me preocupar de equipamento, não preciso usar, nem praticamente usar equipamentos meus, ou seja, está tudo ali a estrutura.
E o que realmente conta nesse momento são todos esses anos e toda essa maturidade e certeza de aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo, porque isso é muito caro, é muito difícil. A gente sempre fala, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer assado, eu quero ser um diretor, eu quero ser um roteirista, eu quero ser não sei o quê, mas no final das contas, só quando você tem a certeza e acha uma veia e vai, a coisa acaba funcionando e você vai ver, é natural. Então, no caso de antiguidades, eu não digo que foi uma dificuldade, eu acho que a única, talvez, é claro que a gente poderia dizer, eu gostaria de ter filmado em 6 semanas, mas a gente não tinha orçamento para isso, então foi feito em 4, né, e tal, tivemos dificuldades, mas conseguimos viabilizar esse filme, né, então, ou seja, comparado, foi uma grande estrutura. Então, eu vejo que o que mais foi o desafio foi eu conseguir botar em prática esses anos de maturidade de olhar. E ainda eu falo que só é o começo, ainda tem muita coisa ainda pela frente, as ambições são cada vez maiores ainda. Eu só ia aproveitar e falar, eu sei que, né, eu tinha falado para o Borges, o meu filho sai às 4h10 e eu tenho que sair às 4 horas. Eu sei que só falta acho que 10 minutinhos, mas não sei, a gente pode marcar também outro dia também, fica à vontade aí. Mas, de repente, que é uma última pergunta, alguma coisa que poderia falar aí, tá bom? Até já. Então, vamos lá. Então, para mim, assim, né, para mim não foi algo tão assim, como posso dizer, não foi algo tão distante. Eu cheguei a fazer uma viagem em 2016 de um mês, peguei meu carro e viajei com a família procurando em Santa Catarina um lugar que eu queria encontrar, um lugar que tinha na minha cabeça, como se não fosse um lugar que quase nem parece, digamos, o Brasil, como se fosse uma coisa quase europeia, uma colônia europeia, uma coisa bem diferente. E aí eu fiquei viajando com algumas cidades em mente que eu tinha já ouvido falar, então eu comecei a viajar para várias, tanto no estado de São Paulo, eu cheguei a procurar, no Paraná, depois Santa Catarina, até chegar ali, digamos, no meio oeste ali de Santa Catarina, onde eu encontrei ali uma região que tinha tanto uma colônia austríaca e tinha cidades também ao redor, que tinha toda uma região rural, que era que me interessava muito. Então eu encontrei esse lugar, eu passei lá uns 2, 3 dias só, e depois a equipe, né, foi lá, né, anos depois a equipe foi lá para ver a estrutura, e aí depois eu fiquei lá um mês para fazer umas pesquisas mais a fundo. Mas, assim, eu vejo que quando esse filme, né, Bruno, eu não quis falar sobre uma região específica, né, porque o filme não fala daquela região especificamente. É quase uma metáfora, digamos assim, né? É como se falasse sobre um Brasil, mas que não é o Brasil que a gente conhece, não é o senso comum do Brasil. Então, é um outro Brasil, muito tradicionalista, e é claro que é uma ficção, então criar uma oportunidade de fazer uma cara para criar que poderia existir aí, então, esse grupo separatista, esse grupo fascista da história, mas eu vejo que muito para mim, mesmo filmando em outro estado, o tempo todo parecia que eu estava filmando e pensando e vendo o Rio Claro, né, que foi o berço aí, né, do Plínio Salgado, do integralismo, tem, né, o maior acervo aí, né, e também uma cidade conservadora. Então, eu vejo que o que acontece é que ali, naquela região do sul, eu conseguia achar uma cara, um visual que ajudava a criar né, a completar essa ficção que tinha na minha cabeça, mas que, na verdade, é uma analogia do Brasil inteiro. Tanto que aí tem até essa citação que existe mesmo aquele movimento do Sul é meu país, mas que, na verdade, o que eu fiz, até incorporei o estado de São Paulo justamente para me colocar nessa história, porque eu estava falando também sobre mim, sobre toda a minha história. Então, para mim, eu acho que assim, a pesquisa talvez foi muito mais no nível prático, não foi uma coisa que eu tive, é claro que depois passando, né, os dias lá, né, a Isa sabe, o Léo sabe, passando os dias lá no sul, a gente vai conhecendo as histórias do local, né, como foi formada a cidade, quando foi, e aí cada um tem uma história, a história da própria casa onde a gente foi filmar, e aí que são detalhes, e que às vezes são aquelas histórias não oficiais
e que até as pessoas não gostam tanto de falar, mas que existe. Então, mas eu vejo que eu sei lá, eu sempre também tive essa coisa sensitiva, me bateu a sensação que ali era o lugar que poderia sintetizar muito do que eu estava procurando. Então, foi uma coisa assim, foi natural, e eu estava falando de Rio Claro, eu me senti em Rio Claro, é claro que estava um frio, né, teve dias, principalmente quando a gente gravava naquele bar lá, né, que era em outra cidade, a coisa era um vento danado, então, é claro, até acho que o pessoal costuma ver as fotos do estilo nossa, né, então tem várias fotos que a gente tá sempre com casaco, né, eu tava até olhando, eu sempre tô quase com o mesmo casaco ali, meio bege ali, meio, né, meio quase também militar, já indo quase do clima, né, do filme, e aí eu tô sempre com aquela blusa, todo mundo pensa, será que o João Paulo gravou na Europa? Será onde que ele foi, né? Mas, na verdade, era o Brasil mesmo. Mas é isso. Deixa eu aproveitar, então, já falar, ó, agora aqui é 3h58, então como ele sai mesmo 4h10, aí eu vou dar uma saída, e aí eu vou lá pegar ele e voltar. A única coisa, como a Fernanda tem compromisso hoje também, eu vou ficar com o Rafael aqui em casa. Então, aí eu sei que vai ficar complicadíssimo continuar, porque a casa aqui, o apartamento é pequeno. Na verdade, eu estou aqui, é uma peça só, tá? Eu estou assim, né, a gente fala, estou em Paris, mas não é bem assim Paris, na verdade, estou no subúrbio de Paris, né? Eu estou na cidade de Montreuil, na mesma avenida que era do Georges Méliès, do estúdio dele, eu sempre passo ali na frente. É claro que a construção não existe mais, é o terreno, tem outro prédio, mas está lá a placa, então imaginar que ali é onde, né, ele filmou, e que ele filmou centenas também dos seus filmes ensaios, dos seus curtas também, então é uma coisa incrível estar nesse ambiente. E aqui né, então é Montreuil, né, periferia, uma cidade, né, periférica, mas bem próxima, é como se fosse o grande ABC de São Paulo, né, então eu estaria, sei lá, em Santo André, por exemplo, ou São Bernardo e tal. Então, aqui é uma cidade junto, eu pego o metrô também, em poucos minutos estou lá em Paris, e aqui é uma peça só, tudo aqui é pequeno, então eu estou meio que na sala, só que também o meu quarto fica ali atrás, o quarto das crianças fica daqui desse lado, depois desse armário, isso daqui acho que talvez quem olha aí pelo vídeo parece parece a placa do 2001, mas é um armário, tá? Que é comprido, e aí, então, é a divisória, que não tem parede, então tá dividindo. De um lado fica o nosso quarto, que é ali, né? E aqui fica o quarto das crianças com beliche. Então é tudo junto. Então, se eu trazer o Rafa, eu sei que vai ficar toda uma baderna e fica um pouco confuso. Mas olha, pessoal, eu fico muito feliz, tá? De ver vocês, tá? E aí eu vou dar essa saída, vou lá. Também fiquem à vontade, se vocês quiserem falar, porque o Léo e a Isa devem ter várias histórias sobre também do Casa de Antiguidades, do projeto, a questão do som, que também, mesmo sendo uma grande produção, uma coisa que é legal de falar é que o som foi pensado de uma maneira artesanal, né? Porque todo um jeito diferente de não convencional. Então, para mim, quando eu penso artesanal, caipira, é tudo já a exceção. Então, a gente estava no sistema, usou o sistema, usou equipamentos, mas também começou a criar nossas gambiarras artesanais, caipiras, para justamente criar a estética própria que o filme pede. Então, isso também é uma coisa legal de ressaltar. Mas, então, me desculpem aí todos, eu vou dar essa saída rapidinho, porque eu só tenho mesmo 10 minutos para chegar lá. Beleza? Um grande abraço para vocês aí. Valeu, João. Valeu, João. Foi bom, valeu mesmo. Tchau.